Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral, Senhor Presidente do SES, caros representantes dos parceiros sociais, Senhor Presidente da Câmara de Santarém, Senhor Bispo também de Santarém, cara Helena Andréa, permanente inspiração, senhores deputados, dear friends that came from all over the world, representing the workers from all over the world, that showed that together we can, and only together we can. And it is the people who decide and change the world. É o povo que decide e muda o mundo. Muito obrigado pelo vosso apoio nestes 2 anos, que foram tão intensos, mas que mostramos que juntos podemos dar a resposta a momentos tão difíceis, com diferentes respostas. Obrigada a todos. E a todos me dirijo, caros trabalhadores, caras trabalhadoras, caros sindicalistas, caros congressistas. Estamos aqui acreditando que, em conjunto, conseguimos fazer a diferença naquilo que é preciso fazer diferente. Nós temos vivido tempos muito intensos, tempos muito difíceis para todos, mas em que todos em conjunto, e eu vejo aqui tantas caras, das caras que ao longo destes 2 últimos anos nos ajudaram no dia-a-dia a reinventar-nos diariamente nas nossas funções para responder a um momento para o qual ninguém estava preparado, mas eu acho que podemos hoje dizer conseguimos, e conseguimos juntos. Muito obrigada a todos. Eu não podia estar hoje aqui naturalmente em Santarém, naturalmente como o Carlos Silva, nas vésperas do 25 de Abril, e deixem-me endireitar o cravo, nas vésperas do 25 de Abril, precisamente na manhã, e relembrando a manhã do dia 24 de Abril, onde há 48 anos se decidiu agir, e foi a partir daqui que se decidiu fazer um rumo liderado pelo capitão Salgueiro Maia, nesta madrugada que rumou a Lisboa com coragem, com determinação, assumindo riscos, como hoje aqui tão bem ouvimos, de se juntar ao movimento das Forças Armadas e derrubar a ditadura. Esta jornada dos Capitães de Abril ganha especial importância no momento em que vivemos, tão particular, quando vivemos uma guerra na Ucrânia, na Europa, com uma invasão ilegítima e numa viagem que há 48 anos determinou o fim de uma outra guerra incompreensível em que Portugal se envolvera nesse período histórico. Lembremos os 3 Ds de Abril: democratizar, descolonizar e desenvolver. E estes são os princípios que hoje fazem tanto sentido ao povo ucraniano, que ao se defender desta inaceitável guerra de que está a ser alvo, está a defender a sua democracia, está a defender o seu direito ao desenvolvimento e está a defender o seu direito a não ser colonizado. E é por isso que eu também deixo aqui um especial cumprimento ao primeiro secretário da Embaixada, naturalmente extensível à senhora embaixadora, e também reitero a mensagem que já transmiti pessoalmente de compromisso, de solidariedade à ministra Mariana Lazebna, com quem reuni precisamente para trabalhar em conjunto nesta capacidade de articulação e de acolhimento dos cidadãos ucranianos que se veem forçados a sair do seu país para encontrar paz e, nomeadamente, para encontrar uma resposta de acolhimento para as crianças que neste momento têm de sair do seu país para não morrerem e terem aqui uma hipótese futura, e estamos de braços abertos sempre para trabalhar convosco, agradecendo também a todos os que se têm mobilizado para acolher os cidadãos ucranianos. Temos mais de 30 mil cidadãos ucranianos já registados em Portugal num movimento único, uma operação única em que conseguimos pela primeira vez simplificar, porque simplificar é incluir e garantir que todos fazem parte do sistema, e por isso, mais uma vez, estamos com a Ucrânia. Slava Ukraini! E não nos esqueçamos que a democracia, que muitas vezes damos como um dado adquirido, é mesmo um bem que tem que ser preservado, que tem que ser estimado e que tem que ser fortalecido, e por isso é esta importância de estarmos todos aqui nesta base da democracia, que é o diálogo social, um diálogo social que tem que ser feito de lutas, tem que ser feito de compromissos e tem que ser feito de conquistas, e estamos aqui todos para isso, nestas 3 dimensões, para dialogar, para lutar e para conquistar neste ponto, com esta experiência e este exemplo da União Geral dos Trabalhadores, que é uma referência para todos nós. E eu também tenho que relembrar, mais uma vez aqui, também, voltando à história, a viagem de Salgueiro Maia de Santarém para Lisboa, com a coragem dos Capitães de Abril,
e depois também, uns meses mais tarde, não nos esqueçamos, da luta de Mário Soares e de Salgado Zanha, pois foram estes acontecimentos, estes factos, estes protagonistas, estas pessoas que fizeram a diferença e que permitiram e conseguiram a institucionalização de um sindicalismo livre em Portugal e, consequentemente, a criação da UGT, que hoje aqui também celebramos. Caras e caros congressistas, não preciso de reiterar o que todos sabemos, mas desde a sua fundação, em 1978, que a UGT alcançou enormes conquistas para os trabalhadores, fazendo uso da sua capacidade inteligente de diálogo na negociação coletiva e na concertação social, pilares essenciais da sociedade democrática em que vivemos e em que acreditamos, mas que temos que cuidar, fortalecer e estimar. Portugal e os portugueses, acho que todos reconhecemos, e em especial as trabalhadoras e os trabalhadores, devem muitos dos seus direitos laborais e das suas conquistas e das suas vitórias da democracia à UGT e aos seus sindicalistas. E naturalmente hoje aproveito para pessoalizar no Carlos Silva toda esta felicitação sobre o papel dos sindicalistas em Portugal. E nas minhas funções, naturalmente, como Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, nesta intensidade destes 2 últimos anos de permanente necessidade de respostas de emergência, tenho que dizer e testemunhar convosco que desde o primeiro dia eu contei com a pessoa e o trabalho do Carlos Silva, a sua firmeza, mas também a sua grande capacidade negocial em defesa do trabalho digno, tendo sido fulcral para conseguirmos, em conjunto, diferentes compromissos e diferentes acordos, de que eu destaco nos últimos anos claramente 3 momentos-chave. Em 2020, desde logo, o compromisso para as respostas à pandemia da Covid-19, aliás, como o Presidente do SES aqui tão bem lembrou, a capacidade de, em conjunto, encontrarmos soluções de emergência em que todos tiveram que ceder para responder ao momento que estávamos a viver de uma forma atípica, mas conseguindo aquilo que conseguimos, proteger milhões de postos de trabalho e milhões de pessoas. Depois, em 2021 também, o Acordo de Concertação Social sobre a formação profissional e sobre a qualificação, que sem a UGT não teria sido possível ser celebrado. E, naturalmente, também ainda a Cimeira Social do Porto, já hoje, aliás, relembrada pelo Luca Vicentini e pelo Oliver Rothke, em que assumimos pela primeira vez um plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com metas concretas, muito ambiciosas e para as quais vamos ter que estar todos a pedalar muito depressa e a correr para as conseguirmos atingir, com compromisso, com ambição e com risco, cá estamos para isso. 2030 estamos cá para cumprir as metas no emprego, no combate à pobreza, no combate às desigualdades e na garantia de inclusão dos jovens no mercado de trabalho de uma forma com confiança e não de exclusão ou discriminação negativa dos jovens no mercado de trabalho. Por isso eu, neste congresso, que é também naturalmente uma passagem de testemunho, não posso deixar de transmitir uma mensagem de profundo reconhecimento e estima ao Secretário-Geral cessante, meu querido amigo Carlos Silva, um parceiro de confiança neste que foi e ainda, diria, é o desafio, acredito, mais exigente das nossas vidas e que tivemos de enfrentar juntos, com coragem, para garantir a proteção dos salários, a defesa dos trabalhadores, dos postos de trabalho e a salvaguarda das pessoas. E eu penso que se juntarão a mim naquilo que eu acredito que foi a diferença, como nos últimos 2 anos conseguimos mudar a receita que parecia ser a receita única. A bula que parecia ser uma bula universal, acho que conseguimos todos mostrar e mostrar ao mundo que esta receita era possível ser diferente em comparação com aquela que o Secretário-Geral penso que encontrou quando iniciou funções há 9 anos e contra a qual tanto teve que lutar. A austeridade não foi, não é, não pode ser, nunca será a solução para os problemas. Os tempos de crise não podem ser pretexto para o ensaio de modelos ideológicos que se baseiam no corretivo ou no castigo aos trabalhadores, no travão ao bem-estar das famílias, no salve-se quem puder e nem quem tiver jeito ou alguns privilégios ou alguns conhecimentos que lhes dão tratamento especial.
Caros congressistas, estes têm sido tempos de imensa intensidade, mas também imensa dedicação, resiliência e mobilização de todos nós. Demonstramos coletivamente que é possível ir à luta e vencer e conquistar. Em tempo recorde, se nos lembramos todos, foram colocadas medidas em cima da mesa, operacionais, reinventando as funções, desde a Segurança Social ao IFP, todos reinventando-nos nos nossos espaços de intervenção e de resposta, todos assumindo risco, as empresas assumindo risco, os trabalhadores assumindo risco, todos perdendo alguma coisa, mas também ganhando em conjunto, procurando de facto criar à medida das novas necessidades, novas medidas para responder aos momentos. Deu trabalho, deu muito trabalho, mas deu resultado, penso que sim, está à vista e é este o resultado que temos que conseguir, é este trabalho com coragem que temos que conseguir sem nunca baixar os braços. Se nos lembrarmos, mobilizámos em tempo recorde uma operação de apoio ao emprego de que não há memória prévia em Portugal. Isto deu efeitos, neste momento temos uma taxa de desemprego que é a taxa de desemprego histórica, em mínimos históricos, 6% em termos de taxa de desemprego. Se olharmos para os dados de março, tivemos menos 106 mil pessoas inscritas, desempregadas nos centros de IFP, o que mostra bem, de facto, a grande capacidade, não só de termos contido o desemprego também durante a pandemia, mas também a capacidade agora com as medidas de apoio ao emprego, e aproveito para agradecer ao Miguel Cabrita todo o trabalho desempenhado e toda a ajuda permanente com que esteve sempre ao meu lado, de conseguir também, no pós-emprego, estarmos também aqui a responder a quem ficou mais vulnerável e foi mais afetado durante a pandemia, nomeadamente os jovens e as mulheres que precisam de discriminação positiva no mercado de trabalho para contrariar a desigualdade. Eu acho que os resultados mostram que há mesmo caminhos diferentes e que este é um caminho, pode não ser o único, mas é um caminho que deu resultados positivos. E foi de facto com este caminho que nós conseguimos chegar a uma taxa de desemprego que neste momento é metade do que aquela que encontramos em 2015, e se pensarmos o momento em que o Carlos Silva chegou a secretário-geral, comparamos mesmo com um terço, porque nessa altura tínhamos 18% de taxa de desemprego. Claramente demos prioridade ao emprego, à dignificação dos salários, desde logo, e hoje também já foi referido, com a maior subida de sempre do salário mínimo nacional, que afinal provocou que não era o desastre social que alguns anunciavam e, pelo contrário, ficou mesmo associada ao maior aumento de trabalhadores declarados à Segurança Social a fazerem parte do sistema de Segurança Social, neste momento tendo ultrapassado um recorde de 4.800.000 trabalhadores inscritos, declarados na Segurança Social, quer dizer que fazem parte do sistema, não estão fora, estão dentro do sistema de proteção coletiva que é todos nós. E isto fruto também da capacidade de criação de 600.000 novos postos de trabalho desde 2015. Talvez por isso, aqueles que nesses tempos defendiam que um modelo de salários baixos era um modelo de fator de desenvolvimento e de competitividade, ou que era um modelo crítico até para conseguirmos dinamizar o mercado de trabalho, hoje, e ainda bem, clamamos todos pelo aumento do salário médio. Acho que conseguimos todos também esta legitimidade coletiva de estarmos todos a defender a valorização dos salários como pilar essencial do crescimento. Nós sempre o fizemos, ainda bem que outros fazem, é preciso, é que mais vale tarde do que nunca e que se juntem à defesa dos trabalhadores, estamos todos juntos nisto. Ganhámos com tudo isto, além de tudo mais, mais de um quarto de século no horizonte do sistema de pensões em termos de sustentabilidade, porque temos mais pessoas a fazer parte do sistema e, portanto, a sustentabilidade e a solidariedade intergeracional garante a maior sustentabilidade do sistema. Mas, caros congressistas, estes são mesmo os tempos em que temos que fazer mais. Estes são os tempos, como já ouvi aqui bem dizer o Presidente do SES, são os tempos da concertação, são mesmo os tempos da concertação, são os tempos da aceleração. E é claramente este o cenário que, neste momento, neste contexto de confiança e de mobilização renovada para esta missão coletiva, assumimos aqui e queremos que o diálogo social seja mesmo a base e a chave para este crescimento que só acontece se for um crescimento inclusivo. Foram e vão ser, todos vimos já, à vista dos desafios que achávamos nós que estavam a terminar com a acalmia da pandemia, mas verdadeiramente com os desafios de uma guerra que está à nossa porta, com a exigência de uns tempos de diálogo constante e transparente e produtivo.
E nestes últimos anos, como sabem, mesmo quando não foi possível fechar acordos, o diálogo foi sempre determinante para irmos construindo pontos e irmos construindo avanços importantes para os trabalhadores e para as empresas, de que é exemplo a construção da agenda para o trabalho digno e da valorização dos jovens no mercado de trabalho. Agora, é mesmo importante que esta agenda seja urgentemente concluída e seja colocada em ação. A pandemia, acho que mostrou a todos a evidência e deu-nos a todos uma legitimidade social acrescida para intervir, para corrigir o que precisa de ser corrigido, para transformar o que precisa de ser transformado e para responder às fragilidades que a pandemia também pôs mais a nu do ponto de vista das fragilidades do mercado de trabalho. Se nós pensarmos que nós temos 60% dos nossos jovens com contratos precários e que, naturalmente, associado a isso, temos salários 40% abaixo nos contratos que não são permanentes, percebemos que nós temos mesmo que de agir. Temos mesmo que de agir e é mesmo condição crítica do nosso presente e do nosso futuro coletivo a capacidade de valorizarmos os jovens no trabalho e fixarmos e atrairmos talento. Nós sabemos, caros congressistas, que, por experiência feita, que a precariedade leva ao êxodo dos trabalhadores e do talento. E a precariedade não pode ser a ditadura do nosso século. E é por isso que a nossa luta e a nossa conquista têm que ser permanentes. Mas, se é urgente concluir a Agenda do Trabalho Digno, que é claramente uma agenda que é um instrumento de combate à precariedade, de reforço da proteção social, de valorização dos jovens no mercado de trabalho, mas também de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, é também uma agenda que cria mecanismos novos, pela primeira vez, de incentivo e discriminação positiva às entidades que têm contratação coletiva dinâmica, seja no acesso a fundos públicos de financiamento, seja no acesso a contratos públicos com o Estado. Isto é fazer a diferença, é criar instrumentos para dinamizar a contratação coletiva de uma forma proativa. Mas temos que fazer muito mais e este é o tempo da nossa reinvenção coletiva. A agenda é apenas o ponto de partida do que coletivamente temos de conseguir. É claramente uma base de incentivo à inovação na participação, no diálogo social, mas acima de tudo também a garantia de que as regras não devem ser desenhadas com régua e esquadro iguais para todos, mas devem resultar da capacidade de diálogo social eficaz, flexível e à medida das situações concretas de realidade. Este não é o tempo de business as usual. Este é mesmo o tempo em que o business as usual does not work. E por isso nós temos mesmo que garantir que também estamos a trabalhar para um país que se tem que destacar, e essa é a nossa ambição, na vanguarda do acolhimento de novos trabalhadores, de novas formas de trabalho e de novas formas de diálogo social. Fazer da abertura ao mundo e das políticas de emprego cada vez mais inclusivas, fatores que são fatores de coesão social, mas também de coesão territorial. Os tempos que vivemos são mesmo decisivos. Tempos de mudança acelerada, em que todos temos de conseguir dizer sim aos desafios, sem medo de assumir riscos. E aqui refiro-me expressamente ao acordo de médio prazo, em sede de concertação social, para a qual todos convoco, que garanta uma melhor redistribuição da riqueza, a valorização dos salários, o aumento da produtividade, assente numa negociação coletiva dinâmica e assumindo cada um o seu papel e a sua responsabilidade. As empresas, os trabalhadores e o Estado. Estes compromissos estão nas nossas mãos e, caro Mário Mourão, estão nas suas mãos. Estão nas suas mãos enquanto próximo secretário-geral da UGT, com grandes desafios para todos nós, para o Governo, para os parceiros sociais e deixo já aqui um caderno de encargos também para estes desafios coletivos também com a UGT. Desde logo a afirmação da centralidade e da valorização da concertação e da negociação coletiva, colocando-a no palco da centralidade e da pedra basilar deste crescimento inclusivo que precisamos. Mas também a capacidade de trazer para a negociação coletiva novas dimensões que hoje são fatores decisivos no mercado de trabalho. Mas também a capacidade de trazer para o diálogo social novos trabalhadores e novas formas e novas relações de trabalho. Estes são desafios
que necessitam de um movimento sindical forte, dinâmico, em permanente reinvenção, como todos nós, e que seja também um fator de inovação e de coesão social. Este é um caminho que vamos percorrer, eu já não digo o verbo nunca percorrer, acho que é mesmo correr. Neste momento já só corremos, é um caminho que vamos correr juntos e esperam-nos dias e noites muito intensos de negociação, de diálogo social, de luta, de conquistas para um Portugal aberto ao mundo, em que o talento e o trabalho são fatores decisivos de crescimento, de inovação e de inclusão social. Saibamos sempre agir com a coragem de quem, no dia 24 de abril, aqui em Santarém, decidiu agir. Os portugueses contam com as conquistas das nossas lutas comuns, sejam elas em algumas matérias semelhantes e noutras dissidentes. Sabem que podem contar comigo, eu sei que posso contar convosco. Façamos todos os dias de história em defesa dos portugueses, das portuguesas, das trabalhadoras e dos trabalhadores e, acima de tudo, de Portugal. Força a todos e cá estamos.